Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre noções de funções. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a definição de função, que já está aqui na tela, e a gente vai ver alguns exemplos de funções e de não funções através de relações entre dois conjuntos, certo? Então, vamos lá. Já coloquei aqui para a gente a definição de função, que diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, C e somente C. Cada elemento x do conjunto A está associado a um único elemento y do conjunto B. Então, olha só, né? Vamos com calma aqui. A gente tem o seguinte, a gente tem dois conjuntos A e B. Então, digamos que aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um outro conjunto B. E aí a gente vai dizer que isso aqui é uma função f se acontecer o seguinte, né? Se cada elemento x do conjunto A, então digamos que aqui no conjunto A eu tenho um elemento x, tá? Está associado a um único elemento y do conjunto B. Então, aqui no y eu vou ter um elemento, e aí eu vou ter essa associação aqui de x para y. Então, olha só, todos os elementos que estiverem aqui no conjunto A, eles vão se corresponder a um único elemento lá no conjunto B. Essa é a definição de função. Então, todo mundo que estiver aqui no A tem que se corresponder a um único elemento aqui do conjunto B. Com os exemplos vai ficar mais claro. E aí, qual que é a notação que a gente usa, né, quando a gente está falando de função? É essa daqui, ó. Então, aqui a gente chamou a função de f, né, mas como eu falei para vocês na última aula, eu posso chamar de qualquer letra, de g, h, i e assim por diante. Então, eu tenho aqui a função f, dois pontos, o conjunto A, uma flecha e o conjunto B. Então, ó, essa aqui é a notação que a gente usa quando existe uma função de A em B. E a gente lê, né, da seguinte forma: f de A em B. Então, quando tem essa simbologia aqui, a gente entende que f é uma função, né, que, digamos assim, ela sai do conjunto A e chega até no conjunto B. Depois a gente vai ver que esses conjuntos aqui, eles recebem nomes especiais, tá? Então, vamos ir para os exemplos, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para a gente entender esse conceito de função. Então, olha só, aqui eu já coloquei o exemplo número 1, tá? Que diz o seguinte, então, no diagrama ao lado, o conjunto A está relacionado com o conjunto B. Então, olha só, a gente tem o conjunto A, que é formado por estes elementos, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aqui está o conjunto A, né? E ele está se relacionando com esse conjunto B, que é formado pelos elementos menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7. Então, aqui, ó, desse nosso lado direito, a gente tem aqui a representação pelo diagrama de Venn, do conjunto A e seus elementos, e do conjunto B e seus elementos. E aí, né, lembrem-se que na última aula a gente viu que a gente pode representar uma função por meio de uma fórmula genérica, né? E aí, nesse caso, a fórmula aqui, né, é essa daqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, lembrando que o x são os elementos que estão aqui no conjunto A. Aqui, então, estão os elementos x. E no conjunto B estão os elementos y, né? Ó, é o que diz aqui, ó. Sendo que x pertence a A e y pertence a B. E aí, né, o que a gente vai fazer? Aqui as flechas já estão prontas, né? Mas como é que a gente chegou nessa correspondência? Bom, a nossa fórmula, a nossa lei de formação é y
igual a 2x mais 1. Então, bom, se esses elementos x, eles pertencem ao conjunto A, eu pego todos eles e substituo nessa lei de formação aqui. E aí, a gente vai obter uma resposta para y. Então, por exemplo, eu vou fazer alguns aqui, tá? Vou fazer tipo uma tabela, então, aqui. Aqui eu vou colocar os elementos x e aqui o y. Então, olha só, aqui x e aqui y. Então, por exemplo, ali o menos 1, né? Para x igual a menos 1. Então, eu pego a lei de formação e no lugar do x, eu substituo por menos 1. Então, o meu y vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 1. E aí, eu resolvo essa conta. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, vai dar igual a menos 1. Então, quer dizer que para x igual a menos 1, ele está se relacionando com y igual a menos 1. Então, por isso que essa flecha, ó, aqui do menos 1, ele parte lá para o 1, né? Ele vai para o 1, melhor dizendo. A mesma coisa a gente faz com os outros, para todos os elementos de A. Então, por exemplo, agora vamos usar o x igual a 0. Então, eu pego a nossa fórmula e no lugar do x eu substituo por 0. Então, vou ficar com 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, isso é igual a 1. Então, quer dizer que o elemento 0, que pertence ao conjunto A, se relaciona com o elemento 1. Ó, 0 se relaciona com o elemento 1 que está lá no conjunto B. Então, por isso que aqui no nosso diagrama, a flechinha aqui do 0, ela sai do 0 e vai até o 1. E assim por diante. Então, eu faço essa conta para todos esses elementos que estão no A. Vamos fazer só mais do 1 ali, ó, que é o próximo. Se eu coloco 1 aqui, então o nosso y vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, quer dizer que o 1 se relaciona lá com o 3. Então, a flechinha que parte do 1 e vai até o 3, certo? E a gente faz isso, pessoal, para todos os outros elementos que estão no A, tá? Então, ó, vou colocar reticências aqui, que continua, tá? Se vocês quiserem fazer a conta aí. Bom, e aí, né, a gente forma essa relação aqui nesses nossos diagramas. Ó, o que a gente percebe, né? Que existe uma flecha partindo de todos os elementos de A. Então, aqui de todos os elementos de A está saindo uma flecha que chega até B. E, além disso, cada elemento de A ele está associado a um único elemento de B. Então, o menos 1 está se relacionando com o menos 1, o 0 com o 1, o 1 com o 3, o 2 com o 5, o 3 com o 7. Então, isso justamente, né, é a definição de função. Então, olha só, foi o que eu escrevi aqui, ó. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, ó, de todo mundo está saindo uma flechinha. Ok, essa é uma parte da definição. A outra parte é que cada elemento de A está associado a um único de B. Então, de cada elemento está partindo uma única flecha. E aí, bom, com isso, neste caso, nesse nosso exemplo número 1, essa relação de A em B, definida por essa lei de formação, é uma função de A em B. Isso aqui representa uma função, né, expressa por essa fórmula. Então, y igual a 2x mais 1. Então, essa relação, neste exemplo, ele supriu, né, digamos assim, as definições de função. Então, a gente conclui que este exemplo é uma função, certo? Vamos dar uma olhada agora aqui no nosso exemplo número 2.
Então, aqui a gente tem outros conjuntos, tá? Então, agora a gente tem os conjuntos C, então, formado por estes elementos aí. E a gente tem o conjunto D, formado por estes outros elementos. E aqui estão, né, as representações deles, ó, no diagrama de Venn, o conjunto C e o conjunto D. E aí, qual que é a fórmula dessa vez, né? Vocês vão ver que a cada exemplo, a gente muda essa lei de formação, certo? Nesse caso, a nossa lei de formação é essa, ó, y igual a x ao quadrado menos 2. E, de novo, a gente tem que o x pertence a C e o y pertence ao conjunto D. Então, até vou colocar aqui embaixo para a gente lembrar. Aqui estão os elementos de x e aqui estão os elementos y. E aí, de novo, pessoal, como é que a gente forma essas relações, né? Como é que a gente liga, digamos assim, esses dois conjuntos? Bom, é por meio dessa lei de formação, que é y igual a x ao quadrado menos 2. Então, para formar essas flechas ali, né, a gente fez aquela tabelinha. Então, aqui eu atribuo os valores para x, que são estes que estão no conjunto C, e vou obter o y, que são os elementos que estão no conjunto D. Então, vou fazer alguns aqui para a gente. Então, olha só, vou começar por x igual a menos 2. Qual vai ser o y, né, para esse x? Então, olha só, a nossa fórmula é essa daqui, x ao quadrado menos 2. Então, no lugar do x, eu substituo por menos 2. Então, eu tenho que fazer menos 2 ao quadrado. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que utilizar parênteses. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vai ser 2. Então, para x igual a menos 2, a gente obteve y igual a 2. Então, olha só, se eu observo no meu diagrama, a flechinha que sai do menos 2 e vai até o 2, no conjunto D, ok? Esse é o correspondente dele. Agora, o próximo aqui, para x igual a 0. Então, o meu y vai ser 0 ao quadrado menos 2. 0 ao quadrado é 0, menos 2, eu obtenho menos 2. Então, para x igual a 0, o correspondente dele é menos 2. Então, olha só, x igual a 0 está aqui, ó, ele vai até ao menos 2. E assim por diante, tá, pessoal? Eu vou fazer isso para todos os elementos que estão aqui em C. Vou fazer mais para o 1 aqui. Então, quem vai ser o correspondente do 1? Eu vou ter 1 ao quadrado menos 2. 1 ao quadrado é 1, menos 2, eu obtenho menos 1. Então, o correspondente do 1 é menos 1. Então, por isso que aqui no nosso diagrama, ó, o 1, ele vai até o menos 1. Ok? E assim eu faço para o 2 e para o 3, tá? Então, o 2, ele vai se corresponder também com o 2 aqui, e o 3 vai se corresponder com o 7. Então, feito essa relação, né, de fazer aqui as flechas, agora a gente vai ver se essa relação é uma função ou não. Aqui continua, tá, pessoal? Se vocês quiserem completar a tabela. Vamos dar uma olhada, né? A gente percebe que todos os elementos aqui do C, eles têm um correspondente em D, né? Não está sobrando, digamos assim, nenhum elemento aqui no C. Então, bom, é o que está dizendo aqui, ó. Todos os elementos de C têm correspondente em D. Beleza, meio caminho andado. Agora, cada elemento de C está associado a um único de D. Sim. Ó, o menos 2 está associado ao 2, o 0 está associado ao menos 2, o 1 está associado ao menos 1. Então, cada um está relacionado a um único elemento de D.
o 2 está relacionado ao 2, o 3 está relacionado ao 7 e assim por diante. Então, ok. De novo, a gente tem que essa relação determina uma função de C em D. Então, olha só. Nesse caso, de novo, a gente tem uma função de C e D que é expressa por essa fórmula aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos 2. Então, cumpriu lá a definição de função. Todos os elementos têm um correspondente e cada elemento está associado a um único elemento de D. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 3. Então, aqui a gente tem os conjuntos. O conjunto E, então, formado por estes elementos, e o conjunto F, formado por esses outros. E aqui, agora, a nossa fórmula, a nossa lei de formação, é y igual a menos x. E aí, de novo, o x pertence ao conjunto E, aqui estão os elementos x, e o y pertence a f. E aqui estão os elementos y que estão em f. E a nossa fórmula, então, é y igual a menos x. Bom, então, de novo, a gente monta aquela tabela x e y, vai colocando os elementos aqui, né? E vai fazendo as contas. Então, olha só, se eu começo aqui pelo x igual a menos 5, que é o primeiro elemento ali de E. O meu y, a nossa fórmula, né, é menos x. Então, olha só, menos da fórmula, e quem é o x? Menos 5. Então, vou ter que colocar um parênteses aqui. Menos 5, isso nos dá mais 5. E aí, quando eu for fazer a correspondência aqui, eu olho aqui para o conjunto F e eu vejo que não tem mais 5, né? A definição dele, o mais 5 não está aqui. Então, aqui do menos 5, que está aqui no E, não sai nenhuma flechinha lá para o F, tá? Então, a gente deixa ele ali sozinho. Vamos para o próximo, menos 2. Então, de novo, o nosso y vai ser menos x. Então, menos 2. Que isso resulta em mais 2. Então, aqui do menos 2, ó, parte uma flecha lá para o 2. E assim, gente, a gente faz para todos os elementos que estão em E, tá? E aí, a gente vai ver que o 3, ele se corresponde com o menos 3, o 5 corresponde com o menos 5 e o 7 corresponde ao menos 7. E aí, bom, feito isso, agora a gente analisa se isso representa uma função ou não. Olha só, observem que o menos 5, né? Ele não tem correspondente. Opa! O menos 5, ele não se liga com ninguém lá do conjunto F. Então, opa, aqui a gente já tem, né, uma coisa que não aconteceu nos outros exemplos. Então, olha só, existe um elemento aqui no conjunto E que não possui correspondente em F. Ó, então, podemos notar que é um elemento de E que não possui correspondente em F. Então, isso já quebra, né, a nossa definição de função. Lá na definição, diz que todos os elementos de E têm que ter um único correspondente em F. E aqui não é todos. O menos 5 não tem correspondente. Então, isso já quebra a nossa definição de função. Então, aqui, ó, nesse caso, nesse exemplo 3, essa relação de E em F não representa uma função. Porque tem esse carinha sobrando aqui, que não tem nenhum correspondente, tá? Sobrando nesse nosso conjunto de partida, né? Que é o conjunto E. Então, aqui a gente tem uma relação que não representa uma função, certo? E passamos para o nosso último exemplo, que é o exemplo número 4. Então, aqui a gente tem os conjuntos G,
e o conjunto H. E agora, a nossa fórmula, né, a nossa lei de formação é y ao quadrado igual a x. De novo, o x pertence ao conjunto G e o y pertence ao conjunto H. E aí, bom, a gente vai ter que fazer essa correspondência, né? Então, olha só, eu vou atribuir estes valores que estão no conjunto G para x, para descobrir quem são os correspondentes em H. Então, aqui, ó, vamos começar pelo x igual a 9. Então, se eu faço y ao quadrado igual a 9. Então, aqui eu tenho que resolver essa equação, que é uma equação do segundo grau, né? Quais números que eu elevo ao quadrado e resultam em 9? Bom, o mais óbvio, digamos assim, é o 3, né? Y igual a 3. Se eu faço 3 ao quadrado, isso me resulta em 9. Mas existe mais um cara, que é quem? O menos 3, né? O oposto do 3. Se eu faço menos 3 ao quadrado, isso também resulta em 9. Então, quer dizer que o x igual a 9, ele tem dois correspondentes, o 3 e o menos 3. Ok, faço a mesma coisa para x igual a 36 e para x igual a 25. E eu vou obter, de novo, dois carinhas lá no H. Então, o 36, ele se liga com o 6 e com o menos 6. E o 25 se corresponde com o 5 e com o menos 5. E aí, bom, né? Será que isso representa uma função? Vamos relembrar a definição de função. Todo elemento do conjunto G tem que corresponder, né? Tem que se ligar, digamos assim, a um único elemento do conjunto H. Isso acontece aqui? Não, né? Todos os elementos, nesse caso aqui, do conjunto G, eles estão ligados, eles se correspondem, melhor dizendo, a dois elementos do conjunto H. Então, ele não está se correspondendo a um único elemento, né? Então, a gente tem que essa relação, ela não representa uma função, tá? Então, olha só, podemos notar que há elementos de G que estão relacionados a mais de um elemento em H, né? E aí, nesse caso, não temos uma função de G em H, né? Com esses conjuntos e com essa lei de formação. Então, olha só, vimos 4 exemplos, né? Então, só retomando. O nosso exemplo número 1 e o nosso exemplo número 2 eram relações que representavam funções, né? Então, todos os elementos do conjunto A tinham correspondente em B e cada elemento de A estava associado a um único elemento de B. Isso aconteceu no exemplo número 1 e no exemplo número 2. Já no nosso exemplo número 3, né, o que aconteceu? Nem todos os elementos do conjunto E tinham correspondente no conjunto F, né? Nesse caso, o menos 5 ele ficou sobrando aqui, o que não pode acontecer. Então, aqui a gente não tinha uma relação de função. E no exemplo 4, o que aconteceu? Os elementos do conjunto G não estavam relacionados a um único elemento do conjunto H. Eles estavam relacionados a dois elementos, e isso não pode acontecer. Então, por isso que aqui no exemplo 4, a gente tinha uma relação que não representa uma função. Então, basicamente é isso, né? A gente sempre tem que ter na mente a definição de função. Todos os elementos do nosso primeiro conjunto têm que estar relacionados a um único elemento do nosso conjunto de chegada, digamos assim. Então, a gente pode chamar, né, esse primeiro conjunto aqui de conjunto de partida e o outro conjunto aqui
o conjunto de chegada. Mas depois a gente vai ver, né, que eles recebem nomes especiais. Mas por enquanto vamos ficar com conjunto de partida e conjunto de chegada, certo? Então aqui, só para a gente finalizar, eu coloquei aqui embaixo alguns diagramas e a gente tem que determinar quais que representam uma função de A em B. Então, vamos lá. Aqui até não tem números, né? Só tem os pontos e as flechas, mas não tem problema. A gente consegue determinar mesmo assim. Então, vamos lá. A gente tem que analisar se todos os elementos de A se correspondem a um único elemento de B. Então, vamos lá. Aqui, nesse nosso item A, né? Todos os elementos de A se correspondem a um único de B? Sim, olha só. De cada elemento de A está partindo uma flecha para um único elemento de B. Então, ok. É função. Então, aqui vou colocar aqui em cima, ó. É função. Show. Agora, aqui no B. Todos os elementos de B possuem um único correspondente em C? Sim. Olha só. Esse primeiro carinha aqui está se correspondendo a um único. Show. O segundo também está se correspondendo a um único. E o terceiro também. Então, sim, é função. Percebam que aqui no conjunto B ficou sobrando um carinha, né? Mas não tem problema, tá? Isso não fere a definição de função. O que não pode sobrar é aqui no conjunto de partida, no conjunto A. No conjunto B sobrar, não tem problema nenhum. E também a gente pode perceber que existem duas flechas chegando aqui nesse elemento de B, mas também não tem problema, tá? O que não pode acontecer é sair duas flechas de um elemento aqui de A, porque aí ele não estaria se relacionando com um único elemento. Mas aqui isso acontece. Então, aqui no exemplo B, é função. Ok. Agora vamos para o C. Todos os elementos estão se relacionando? Sim, não tem ninguém sobrando. Agora, eles estão se relacionando com um único? Não, né? Olha só, esse primeiro elemento aqui está se relacionando com este carinha e com este outro também. E isso não pode acontecer. Ele tem que se relacionar com um único elemento. Então, aqui no item C, não é função. Essa relação não representa uma função. E agora, vamos olhar aqui para o nosso último exemplo C. Todos os elementos de A estão se relacionando com um único de B? Não, nem todos. Olha só esse carinha aqui que está sobrando. Ele não pode sobrar, né? Todos os elementos têm que estar se relacionando com alguém. E esse cara não está se relacionando com ninguém. Então, aqui a gente tem uma relação que não representa uma função. Então, não é função. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje é isso, tá? A gente fica aí com essa definição de função, que vai ser muito importante e que vai nos acompanhar até o final do ano, certo? Por enquanto, a gente está estudando, né, essa definição de função por meio de conjuntos, né? Mas depois a gente vai estender isso para os conjuntos numéricos, né? Então, para conjuntos que são infinitos, que serão aí o conjunto dos nossos números reais. Ok? Então, a aula de hoje é isso. Eu peço para que vocês copiem esse conteúdo no caderno, porque quando a gente voltar presencialmente, eu não vou passar isso de novo, tá? Então, copiem no caderno e logo mais eu dou informações para vocês sobre as avaliações, se vai voltar presencial semana que vem ou não, tá? Amanhã a gente vai ter uma reunião e aí eu vou mantendo vocês a par disso, ok? Valeu!